5 anos depois da pandemia, o Brasil ainda carrega as marcas de uma tragédia sem precedentes. Mais de 715 mil vidas foram perdidas, deixando famílias inteiras em luto e cicatrizes profundas na sociedade. O vazio deixado por pais, avós, filhos e amigos se soma à lembrança dos dias de incerteza, do medo que pairava no ar e das despedidas que muitas vezes aconteceram sem um último abraço. Você vê ele partir sem um abraço, sem uma despedida, né? Sem poder ver um rosto, sem poder dar um abraço nas pessoas que eu mais amo, que são a minha família, todas instantes. Nós simplesmente pode fazer uma chamada de vídeo para algumas pessoas verem. Desde então, acumulamos experiências que moldaram comportamentos, aceleraram inovações e deixaram lições duradouras. Houve sequelas no comportamento, né? Houve sequelas emocionais, repercute até hoje. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que passaram a trabalhar dentro de casa, é um novo comportamento, né? Pessoas que adquiriram uma nova língua, fizeram amizades, né? Conseguiram, às vezes, concluir algum curso que antes não conseguia devido aí à própria rotina. E às vezes a gente também tem, infelizmente, os comportamentos que não foram tão benéficos, né? Então o aumento do uso do celular a gente tem até hoje, que repercute, né? A gente tem também os casos de ansiedade, depressão, que vem ligado com os próprios comportamentos das pessoas em relação a essas questões, porque também as pessoas não estavam preparadas a lidar com as suas emoções, né? Foram totalmente pegos, todo mundo, né, pego aí de surpresa. Durante a pandemia, o isolamento forçou muitas mudanças no nosso dia a dia. O tempo de tela aumentou drasticamente, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Com o isolamento, passamos a depender mais da tecnologia. Foi uma das questões que a maioria das pessoas não estavam sabendo lidar muito bem com o uso das telas. E foi uma questão de regulação emocional, que a gente fala na psicologia. Então, estava acontecendo tudo aquilo. A única forma que, às vezes, algumas pessoas encontraram para lidar com as emoções foram o celular. Então, foi ali se distrair, relaxar, desabafar, conforme eu falei. E os pais também acabaram colocando para as crianças aquele instrumento, né, aquele aparelho, para lidar um pouco com aquilo tudo que estava acontecendo dentro de casa. Se por um lado enfrentamos desafios, por outro a pandemia acelerou a ciência. O desenvolvimento rápido das vacinas mudou a história da medicina moderna. Hoje, cientistas do mundo inteiro monitoram novos vírus para evitar que outra crise como essa aconteça. A gente teve momentos de questionamento científico e a comunicação dos cientistas com a população foi muito importante para esclarecer, para orientar e para desfazer algumas notícias que eram erradas e que circulavam. Então a gente viu a importância do investimento em ciência, a importância do investimento em vacinas, porque quando a gente tem investimento e recursos humanos do mundo todo destinados a solucionar um problema, a gente consegue contornar todas as adversidades. Então, isso é um legado, de certa maneira, que a gente saber o que a gente pode fazer diante das adversidades quando todo mundo resolve trabalhar junto. A pandemia também forçou as pessoas a olharem para dentro. O medo do desconhecido e o isolamento aumentaram casos de ansiedade e depressão. Mas, por outro lado, a busca por terapia cresceu e hoje o assunto é tratado com mais seriedade. É realmente uma procura muito maior nos casos de ansiedade, depressão principalmente, porque as pessoas perceberam, né, a gravidade realmente do que a pandemia trouxe. Claro que foi um gatilho, um evento que causou isso muito nas pessoas, mas a gente percebeu também que as pessoas passaram a olhar de maneira diferente para esses casos de saúde mental. Então a gente vê que as pessoas modificaram já um pouco o comportamento, o olhar diante da procura do psicólogo, né, que antes era um tabu, que antes era visto como para pessoas doidas, enfim, existia aí muito estigma ainda em relação ao nosso trabalho. O período da pandemia também trouxe reflexões sobre empatia e coletividade. O distanciamento físico fortaleceu laços e fez muita gente repensar a importância do cuidado com o próximo. Outra coisa que a gente aprendeu nesse tempo é sobre o cuidado com o próximo também, né? Então a gente já levanta um alerta, as pessoas começaram a se atentar para a presença de doenças infecto-contagiosas e elas se protegem quando elas podem passar uma doença para uma pessoa, né? Algumas pessoas tomaram isso para a vida, então a gente vê no transporte público, a gente vê nas lojas, nas ruas, algumas pessoas usando máscara.
E isso provavelmente é porque elas têm algum sintoma de doença infecto-contagiosa e elas não querem contaminar outras pessoas. Isso ainda é um hábito fraco aqui para a gente, mas na Europa e no Oriente, principalmente, a gente vê isso mais inserido dentro da cultura deles, que é usar máscara e se proteger quando você tem o potencial de infectar outras pessoas.